voltar ao nosso estudo de Efésios capítulo 5, você que trouxe a Bíblia Sagrada, nós já vimos coisas boas aqui, né? E hoje eu não vou encerrar não, vou deixar para encerrar esse estudo na semana que vem, dia 20, quando a gente vai terminar o propósito. Eu não sou qualquer um, em nome de Jesus, eu sou filho da luz, né? A Bíblia fala que nós somos filhos da luz. Ontem eu estive num casamento, não fiz o casamento, fui padrinho de um casal de jovens, irmãos. É Deus gerando frutos com nossos jovens, né? Esse casal a gente acompanha desde antes, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aqui na freguesia, no caso. Essa menina era criança ainda, agora já está casando, casou ontem. E é bom ver, né? Ver um casal de jovem firme com Deus. O pastor dele fez o culto, e ele é um rapazinho de ouro também. Foi bênção grande. É gostoso servir a Deus. É muito bom servir a Deus. Glória a Deus. Isso. Amém? Efésios capítulo 5. Eu vou só lembrar um pouquinho, tá, pessoal? Para a gente não perder muito tempo, não. Diz assim, eu vou ler direto e depois a gente comenta o que a gente já viu. No versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. A gente falou logo no princípio do nosso estudo, nós falamos sobre mudança de comportamento. A gente percebe, né, que algumas pessoas querem o benefício de servir a Deus, querem o que Ele pode gerar para a gente de benefício, mas não querem, quando se fala de mudança de comportamento, alguns não querem obedecer, alguns não querem fazer realmente o que tem que ser feito, a mudança de comportamento que tem que existir. E tem que existir. Se alguém, então, se entregou a Jesus Cristo e está servindo a Deus agora, essa pessoa ela é natural, deveria ser natural, uma mudança de comportamento da parte dela. Porque, por isso que a Bíblia fala nascer de novo, né? Se eu nasci de novo, bom, então eu estou tendo uma nova chance de fazer tudo diferente, e o que eu fiz até agora que não foi bom, então eu não vou fazer mais, e eu vou passar a fazer diferente, vou mudar o meu caráter, minha maneira de agir, de vestir, de falar, tudo, vou mudar minhas amizades, vou mudar o meio social em que eu vivo, vou transformar o meu comportamento. E alguns realmente não querem essa mudança de comportamento. E isso é ruim. Ele fala a gente falou nessa primeira lição, a gente falou da chocarrice e da parvoíce. Parvoíce é idiotice. Olha que coisa séria, irmãos. Como que tem gente ainda, desculpa a expressão que eu vou usar, mas é a Bíblia que está falando, né? Como tem gente já se diz convertida ao Evangelho, que frequenta uma igreja, e é que ainda age com idiotice. Faz cada coisa, fala cada coisa, trata e não cumpre, dá a palavra e volta atrás, não cumpre com a palavra, não é uma pessoa correta, não é uma pessoa honesta, não é santa, ainda tem os olhos ainda cheios de gordura, de pecado, ainda tem tanta coisa errada, e a pessoa está vacilando. Uma hora o diabo vem, pum, e pega ela novamente. Nós temos que estar ligados. Amém, Jesus? A gente está vivendo esses tempos difíceis aí de pandemia, que hoje você está bem, conversou com um amigo, não vigiou, desceu a máscara, 5 dias depois você pode estar morrendo. Que coisa séria, irmãos. É sério ou não é? É muito sério. Então a gente precisa estar bem com Deus, e se tiver que mudar de comportamento,
Mude, não fique demorando. Para com essa história de que eu nasci assim, vou morrer assim, de que eu sempre fui assim, que eu fui criado desse jeito, então por isso que eu sou desse jeito, eu não vou mudar. Por que que não vai mudar? Agora você é nova criatura. Tem que deixar o Espírito Santo transformar você e mudar o seu comportamento. Amém, Jesus? Bom, aí a gente leu depois o versículo 5, que diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas a ira de Deus porque por essas coisas vem, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu estava explicando há 2 domingos atrás que esse espírito da desobediência, ele ainda existe. E ainda está em nosso meio, não está longe. Porque pensa bem, se o pecador já está na mão do maligno, então já está na mão do maligno. O maligno agora, ele está querendo aqueles que saíram da mão dele. Não estão mais na mão dele. Descobriram que não são qualquer um, são filhos da luz, não andam mais da desobediência. Como que ele vai alcançar uma pessoa dessa? A Bíblia fala que aquele que é de Cristo se conserva e o maligno não lhe toca. Como que ele vai tocar então, se a Bíblia declara que ele não pode tocar? Colocando junto da pessoa um espírito da desobediência, que de vez em quando vai soprar no ouvido, vai usar alguém que essa pessoa ama, um parente, vai usar um amigo próximo, vai usar umas circunstâncias, uma situação, uma crise, alguma coisa, para fazer a pessoa então entrar na desobediência. Bom, entrou na desobediência, perdeu a bênção de Deus. Não, se você é filho de Deus, você se arrepende, volta atrás, hoje é Santa Ceia, é dia de se arrepender dos seus pecados, falar sério com Deus, Senhor, chega, não quero mais isso para mim, e participar da Santa Ceia, ponto. Não tem motivos para você deixar de participar da ceia, a não ser que você esteja errado e não esteja se arrependendo do seu erro. Não vou me arrepender, não estou arrependido. Estou fazendo e vou continuar fazendo. Se for assim, aí realmente não deveria participar, não deve participar da ceia. Mas você tem essa capacidade de se arrepender, porque o nosso Deus é misericordioso e deu a gente, a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e ainda nos purificar de toda injustiça, o apóstolo falou. Amém, pessoal? Então, cuidado com o espírito da desobediência. Quando você for tomar uma decisão, você para e pensa, é contra a palavra? É. Mas estou sendo tentado a fazer? Estou. Vai ser bom para mim? Bom, aparentemente vai. É o que o diabo vai falar no seu ouvido. Nunca vai ser bom para você de respeitar a palavra. Nunca. Mas o diabo mostra o retorno imediato, o benefício imediato de um resultado, de uma coisa que você vai fazer, e você então despreza que aquilo, na verdade, você está desprezando a palavra. Aí você tem um resultado, entre aspas, positivo, e você acha então que está tudo bem, porque afinal de contas o resultado foi positivo. Não esqueça que o mundo jaz o maligno. Muita coisa que a pessoa faz por baixo do pano, desonestamente, de imediato traz um resultado bom. Mas de vez em quando vem uma CPI da vida e pega o cara em casa. Né? Quando aquele japonesinho chega lá, da Federal chegar lá, já era. Aí aparece na televisão, o netinho fica olhando o vovô, já de 70 anos, 60 e poucos anos, sendo levado algemado. Que vergonha. Não é isso que a gente viu, andou vendo aí alguns anos atrás? Quer dizer, isso serve também ao mesmo princípio para as coisas pequenas e para o mundo espiritual. Então, cuidado com o espírito da desobediência que alcançou, na verdade, o apóstolo Paulo está aqui exortando os Efésios para que eles não deixassem esse espírito tomar conta deles. Amém? Aí a gente leu, estou só recapitulando, hein? O versículo 7 e 8, foi semana passada. Portanto, não sejais seus companheiros, que completou o outro domingo, né?
porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Foi onde nós paramos na semana passada. E eu falei que você não é qualquer um, você é filho da luz. Usei o tema do nosso propósito aqui, que vai terminar semana que vem, dia 20. Não esqueça, hein? Semana que vem, dia 20, a gente termina esse propósito. Vamos levantar um clamor aqui, para que isso entre de vez no seu coração. Toda vez que você for tentado e enfrentar aperto, você vai lembrar que você não é qualquer um, em nome de Jesus. Amém? Bom, filhos da luz. Então, eu não sou mais das trevas, sou da luz. Logicamente que o diabo, então, vai tentar me arrastar para as trevas. Para quê? Para tocar em mim. Porque se eu sou filho da luz, ele não pode tocar em mim. Não é? E cabe a mim, então, ajustar a minha vida, ajustar mesmo, de uma tal maneira que eu não tenha nem necessidade. Mas eu lembro que eu chamei a atenção na semana passada, porque, fazendo até uma ligação com a outra mensagem dos filhos da desobediência, que a Bíblia fala que eu não tenho que ser nem companheiros, nós não temos que ser nem companheiros dos filhos da desobediência. E isso mexe com muita coisa. Porque, bom, se a pessoa casou e se converteu e o marido não, o marido é filho da desobediência e ela é filha da obediência. E o que ela vai fazer? Vai largar o marido? Não, ela tem que lutar pelo marido. Não é fácil. Porém, se você não casou ainda e você é de Deus e está se relacionando com uma pessoa que não é de Deus, você tem que repensar essa relação. Está errado. Tem que repensar antes de casar. Que negócio aí você está se relacionando com uma pessoa que não é de Deus? Mas eu estou apaixonada, eu estou apaixonado. Isso vai lhe trazer grandes problemas, porque luz e trevas não se dão. E como eu sempre costumo falar aqui, enquanto um vai querer ir para o pagode, para o forró, passar a noite num baile funk, dependendo da idade aí, né? A outra vai querer ir para a igreja. E aí, como é que funciona? A mulher vai querer ir para a vigília, o marido vai falar, que vigília, passar a noite na igreja? O que é? Você está com um caso com o pastor? É grosseiro desse jeito que o marido fala com a mulher. Não sei se alguma mulher aqui já passou por isso. Mas o marido chega a ser grosseiro desse jeito. Quer dizer, e a mulher não pode nem participar de uma santa ceia, de uma vigília, porque o marido não é convertido. Mas por que casou? Ah, não, quando casou, os dois não eram, nós não éramos. Eu me converti depois, então continue lutando por ele. Não, eu já era, mas teimei contra a palavra, fui lá e casei mesmo assim, porque estava apaixonado. Agora está pagando o preço. E não tem para que separar, não. Separação só em caso de adultério. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Eu sei que tem pastores aí moderninhos pregando que não deu certo, é só separar, que Deus quer a sua felicidade. O importante é a sua felicidade. Mas não foi isso que Jesus falou. Todo mundo sabe que Jesus disse somente em caso de adultério, separação. Então pense antes de se relacionar. Amém, Jesus? Ele fala, nem sejais seus companheiros, irmãos. Não é para ser companheiro, cuidado com quem você anda, quem você quer abrir sociedade, abrir seu negócio. Vou abrir meu negócio e o meu amigo me ligou e ele tem um recurso para eu abrir meu negócio. Foi de Deus. Calma aí, seu amigo é de Deus? Teme a Deus? Tem outra religião? Ah, tá. Então ele vai buscar as entidades dele e você, o Espírito Santo, vai dar certo isso? Essa sociedade já está fadada à derrota. Nós não temos que ser nem companheiros. Você se converteu e continua sentando na praça com os bebedores de cachaça? Oh, peraí. Continua sentando na roda do escarnecedor? Tem gente que não gosta de falar sobre essas coisas, irmãos. Mas tem que falar. A Bíblia fala, nem sejais companheiros dessa pessoa. Tem que ter um cuidado muito grande. Amém? Bom, entrando na mensagem de hoje, ainda repetindo o versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz, andai como filhos da luz, sem ser companheiros do filho das trevas. 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e o quê? Verdade. A gente fala muito do fruto do Espírito. Eu não vou falar sobre o fruto do Espírito, mas você pode ler depois Gálatas 5, versículo 22, você vai ver o fruto do Espírito. Mansidão, paz, alegria, bondade,
fé, amor. São vários frutos que formam várias etapas, várias fases da sua vida, vários sentimentos, várias prerrogativas que gera um fruto, que é o fruto do Espírito no singular. O fruto do Espírito tem todas essas nuances aí. Agora, se eu tenho esse fruto, eu vou ser um bom cristão, eu vou viver bem. A minha relação com Deus vai ser boa, a minha relação com os homens também vai ser, porque se eu tenho boa relação com Deus, tenho boa relação com os homens. E eu vou ser uma pessoa que sempre, quando necessitar, vou receber o socorro do alto. E a gente precisa do socorro de Deus. Precisa ou não precisa? O tempo todo. Mas eu tenho que ter esse fruto. Mas ele fala aqui que o fruto, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então tem que ser uma pessoa que tem que ter essa bondade em mim, que já é fruto do Espírito, a bondade. Já faz parte do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 você vê a bondade como fruto do Espírito. Eu tenho que ser uma pessoa boa. O que eu vou falar de mim. O que eu entendo como uma pessoa boa? É sempre procurar ver o melhor de tudo. O melhor das pessoas. Você sabe que às vezes até o traficante pode ter aquele momento bom de ajudar uma velhinha, por exemplo, a atravessar a rua. Um tempo, faz uns 2 anos atrás, a gente estava fazendo um retiro, e a gente foi fazer o retiro, e um jovem com a sua namorada veio lá de Jacarepaguá para ir para o retiro com a gente. Pegaram uma Uber. Entraram na rua errada e foram para dentro da Vila Aliança. Quando para azar deles, o carro era todo pretão ainda, com vidro todo pretão, aí mesmo que o traficante foi em cima deles. Quando eles viram, já tinha as armas tudo direcionadas para o carro. Pararam o carro. Chegou no motorista, baixou o vidro, arma na cabeça. Quem são vocês? Nós estamos indo para o retiro da igreja. E que retiro que nada. Vocês entraram aqui, tem coisa errada aí? Fulano, não sei o quê, faz isso. E todo mundo armado. E aquele nervosismo. Olha a pessoa, olha como é que às vezes Deus faz a coisa. Aí falou assim, então liga para o seu pastor lá. O irmão ligou, tremendo, de medo, né? Aquela arma na cabeça, e falou com o nosso líder, o Vitor, que estava organizando aqui a chegada para subir no ônibus, para ir para o retiro. Eu já estava lá no sítio, esperando eles chegarem. Não estava aqui, ele ligou para o Vitor. Quando o Vitor foi atender, o traficante pegou o celular da mão dele. É da igreja? Sim. Como é que é esse negócio aí? Eu estou com essa turma aqui. Não, eles são do retiro. Poxa, eles entraram no lugar errado. Quase morreram aqui. Tá bom. Olha, vocês se livraram. Nunca mais faça isso. Devolveu o celular. Falou, vem cá que eu vou te ajudar a sair daqui. Foi bom ou não foi para eles? Ajudou eles a saírem, deu a direção e ajudou eles a saírem da comunidade, sem ser parado lá na frente por outra pessoa. E deram a dica. E eles falam, qual é a igreja? Igreja da Graça. Onde? Coronel Tamar, sei onde é que é a Igreja da Graça. Ele conhecia a nossa igreja aqui. Já passou por aqui, conhece a nossa igreja. Falou, sei onde é. É assim, 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 deixa eu te levar, deixa eu dar ordem aqui no radinho. Carro tal, assim, assim, deixa partir. Vai lá. Rapaz, nunca mais faça isso. Tenha cuidado. E tratou eles com gentileza depois. Que tudo foi, né? Clareou as informações, foi tratado assim. Irmão, eu vejo a bondade como algo puro. Sabe aquela coisa de alguém fazer, alguém do seu lado fala assim, faz também, faz também, faz também, ele merece. E você fala assim, calma. Não é bem assim. Vamos orar primeiro. Calma. De repente, você sabe o que aconteceu com ele, você sabe o que ele está passando. Talvez esteja passando por situação grave, por isso que agiu assim. Você sabe o que aconteceu esses dias? De repente a pessoa está doente, está passando por coisa grave, de repente falou desse jeito por causa disso. Calma, vamos primeiro saber a coisa. Então você tem uma bondade que você sabe esperar e não explode naquele rompante porque alguém fez alguma coisa.
O fruto do Espírito está nessa bondade. E ele fala justiça também. Bom, está em toda bondade e em toda justiça. Justiça, irmãos, é a palavra de Deus para a gente. Tem a justiça do homem, logicamente, que também não é desprezada por Deus, logicamente. Mas a justiça, eu entendo a justiça como aquele que decide praticar a palavra de Deus. Se essa pessoa decide praticar em todo o tempo a palavra de Deus, em qualquer circunstância, a justiça de Deus está sobre ele. Essa pessoa sempre terá livramento, ela sempre terá direção, ela sempre terá a força de Deus com ela, livrando ela das coisas e abençoando a vida dela. E ele fala de verdade. Bom, Jesus falou, eu sou a verdade. Não é? Então, esses dias eu estava pregando um texto que está no meu coração, ainda está no meu coração, já preguei 2 vezes já, e eu não sei quantas mais vezes vou pregar, de Mateus 12, sexta-feira eu comentei aqui na igreja, de Mateus 12, que Jesus está com seus discípulos na seara, e os discípulos têm fome, todo mundo que está andando com Jesus ali, os discípulos têm fome, e eles vão lá no milharal, pegam uma espiga e começam a comer. Só que tinha fariseus no meio deles. Irmão, sempre tem fariseus no nosso meio. Aprenda isso, tá? Às vezes a pessoa está sempre apontando o dedo e te julgando, apontando o dedo e te julgando, e você não cai nessa não. Tenha um coração bondoso para não ficar cheio de ira, cheio de raiva no coração aí. Porque o fariseu está no nosso meio. E o fariseu logo apontou o dedo e falou, vocês não podem fazer isso. Ô Jesus, olha o que eles estão fazendo em pleno sábado, colhendo milho, comendo. Não pode. Ué, vai passar fome? Eles não estavam colhendo milhos. Eles pegaram uma espiga para comer. Não estão colhendo nada. Amém, Jesus? E aí Jesus dá uma lição de moral e defende os seus discípulos. Irmãos, andar com Jesus é isso. Quando você está com a verdade, o fruto do Espírito fica sobre você e Jesus sempre vem como advogado defender você. Se você for olhar lá, Mateus 12, do 1 a 8, você vai ver Jesus defendendo os discípulos como um verdadeiro advogado, inclusive trazendo argumentos da lei, argumentos do Velho Testamento para defender os seus discípulos, mostrando a eles que eles não podiam fazer aquilo. Os fariseus, aquele julgamento, e os discípulos então continuaram comendo. Amém, pessoal? Verdade, porque o fruto do Espírito está. Então eu não sou mais das trevas, sou filho da luz agora, e eu tenho que andar na luz, por quê? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Quem tem esses 3 está andando na luz já. Mas eu queria falar ainda no versículo 10 com vocês, e diz assim, aprovando o que é. Então, quem está em toda bondade, justiça e verdade, tem o fruto do Espírito, o que essa pessoa aprova? Ela aprova o que é agradável a Deus. Se eu aprovo, pensa comigo, se eu aprovo o que é agradável a Deus, o inverso é verdadeiro também. Isso implica que eu reprovo o que é desagradável a Deus, entende? Porque eu não posso fazer as 2 coisas. Sim ou não? Não posso fazer as 2 coisas. Se eu aprovo o que é agradável a Deus, logo eu reprovo o que não é agradável a Deus. E você concorda que nem sempre a gente faz isso? A gente faz às vezes coisas, fala coisas, anda em certos caminhos que não agrada a Deus e nós não reprovamos. Pessoas que estão do nosso lado fazem o que não agrada a Deus e nós não reprovamos. Ficamos com medo da pessoa ficar tristinha com a gente. Ah, não fala não, senão ele vai ficar triste. Ah, não fala não, senão ela vai ficar triste. Eu fiquei com medo de magoar meu filho, pastor. E o filho está trazendo mulher para dentro de casa, está fazendo, desculpa a expressão chula, trazendo de um dos quartos da casa de motel e ainda fuma sua maconhazinha lá com a sua mulher e o pai e a mãe não querem magoar o filho. Então a pessoa ela não reprova o que é reprovável para Deus.
Ele está dizendo, eu tenho que ser filho da luz, eu tenho que ter o fruto do Espírito, andando em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável a Deus, agradável ao Senhor. Então, o que não é agradável, eu tenho que reprovar. Amém? E será que a gente está fazendo isso? Será que nós realmente estamos parando para avaliar? Primeiro a gente, né, irmãos? Não vamos ser fariseus como aqueles que queriam proibir os discípulos de comer uma espiga de milho, cheio de fome lá, como se o ser humano não valesse mais. Os fariseus faziam isso. Eles achavam que o ser humano era qualquer um. O doente chegava no sábado na sinagoga e eles não queriam que o doente fosse curado, não. Jesus curava o doente na sinagoga no sábado, eles logo ficavam nervosos. Não pode curar no sábado. Vocês têm 6 dias na semana para curar, e no sábado vem curar logo aqui. Não pode curar no sábado, quer dizer. E quantas vezes Jesus falou? Teve uma mulher com 18 anos andando encurvada, que Jesus falou, mas essa mulher está 18 anos encarcerada aqui pelo Satanás, pelo diabo, e eu não posso libertá-la? Jesus falou que o homem não foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. Mas tem gente que até hoje guarda um dia da semana como se fosse uma coisa assim, quem não guardar está no inferno já, calma. Jesus veio e desmistificou isso. Amém, Jesus? E mostrou que nós valemos muito mais, nós somos temos muito mais valor, nós somos a melhor criação de Deus. Então, ele mostrou muito isso com seus discípulos. Agora, eu, como melhor criação de Deus, a gente está partindo de um pressuposto de que a gente não é mais filho das trevas, a gente é filho da luz, a gente está com o fruto do Espírito Santo, com toda bondade, justiça e verdade. Essa pessoa é uma pessoa que deve aprovar o que é agradável ao Senhor. Logo, se eu aprovo o que é agradável, então eu tenho que reprovar o que não é agradável. Porque eu não tenho como fazer as duas coisas. Ou eu faço um, ou eu faço outro. Ou estou na mão de Deus, ou não estou na mão de Deus. Jesus falou, ou você é comigo, ou você é contra mim. Ou você se ajunta, ou você espalha. Não dá para ter meio termo. Amém, irmãos? Aí cada um, não ninguém apontando o dedo para você. Cada um deve parar primeiro em você e perguntar, espera aí, eu tenho repulsa, eu reprovo o que em mim desagrada a Deus? Bom, algumas coisas ainda não, mas já parei com muita coisa. Então você está num processo. Continue nessa batalha aí, até vencer tudo que é reprovável aos olhos de Deus na sua vida. Porque é muito fácil jogar pedra no telhado do vizinho. Né, irmãos? Você está fazendo isso? Poxa, para com isso. Você não pode beber mais. Ué, mas e você? O que você está fazendo quando você está sozinho lá no computador? Aí você fica... Não é melhor você ficar quietinho então, tá? É melhor você ficar quietinho. Porque você faz uma coisa que ninguém vê. Ele está fazendo algo que alguém vê. E aí você está apontando o dedo para ele. Mas você também tem seu telhado de vidro. Então, calma. Primeiro em nós. Amém, Jesus? Se tem algo em mim que não agrada a Deus, eu tenho que reprovar. Reprovar. E se eu fiz de novo, está amarrado, demônio, eu não aceito isso. Jesus me dá um livramento, uma condição para eu largar isso. Eu não quero mais isso, eu não quero mesmo, Jesus. Tira isso de mim. Tem que ser assim. Não tem que aceitar passivamente. Aquilo não agrada a Deus, você sabe que não agrada a Deus. Então você tem que reprovar aquilo. E se fez de novo, fazer a mesma coisa. Você não pode fazer isso e aceitar passivamente. Poxa, no meu jeito não tem jeito não, vou continuar fazendo isso aqui e Deus vai me entender. Deus não vai lhe entender. Amém, irmãos? Nós temos que andar aprovando o que é agradável a Deus. Só para a gente encerrar, eu queria ver um versículo só, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Aqui você vai encontrar o Samuel ainda jovenzinho, mas já começando a ser usado por Deus. O profeta era o Eli, mas o Eli estava sendo rejeitado por Deus.
O Eli estava sendo rejeitado por Deus porque o Eli sabia que os seus filhos, que também eram sacerdotes, os seus filhos, eles estavam fazendo loucura, inclusive trazendo até mulheres para dentro do templo para se prostituir com elas, de tão loucos que os filhos do Eli estavam, os 2 filhos do Eli, e o Eli soube, mas não fez nada. O Eli, então, ele aceitou o que era reprovado por Deus. Deus o reprovou, porque ele aceitou o que era reprovado. Nós só podemos aceitar o que é agradável. O que não é agradável, eu tenho que reprovar. Mas o Eli não reprovou. Aquilo não era agradável. E Deus desistiu dele. E o Samuel, então, ainda menino, Deus começou a já falar com Samuel, e o Eli entendeu isso. Mas eu vou ler só o 26, que diz assim, do 18 ao 26 fala sobre o ministério de Samuel. No 26 diz assim, e o jovem Samuel, primeiro de Samuel, primeiro livro, capítulo 2, versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se o quê? Agradável. Assim para com o Senhor, primeiro lugar é com Deus, como também para com os homens. Se você, eu não vou ler não, pode até colocar na tela se quiser, Lucas 2,52, e você vai ver que Jesus também cresceu da mesma forma. Ele agradava a Deus, mas também cresceu com os homens. Olha lá, Lucas 2,52. E crescia em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Irmãos, tem gente no nosso meio, quando eu digo no nosso meio, não é no nosso meio aqui da igreja não, tá? Estou falando no meio evangélico, cristão, né? Um sentido mais amplo. Tem gente no nosso meio que se acha santo demais, mas é intratável com as pessoas. É grosseiro, é ignorante, é vaidoso, é soberbo. Essa pessoa não está na direção de Deus. Ela não reprova o que não agrada a Deus. Pelo contrário, ela pratica o que não agrada. A Bíblia fala que o soberbo vai cair. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Vai cair. Não agrada a Deus a soberba, e outras coisas mais. Então, o Samuel, ele teve um crescimento, e Jesus cresceu da mesma forma, e ele era jovem ainda, mas ele já crescia, e o que é bonito é que ele, jovem, ele se fazia agradável. O Samuel tinha as mesmas tentações que nós, irmãos. Alguns já não são mais tão jovens assim. Suas tentações já são outras. Não são as mesmas dos jovens, né? Mas o Samuel era um jovem que cresceu na igreja, não conheceu o mundo, não. Foi para a igreja, era criança, bebê ainda, desmamou, foi para a igreja e ficou lá o tempo todo sendo trabalhado para ser o grande profeta que foi. Não conheceu nada desse mundo, na sua juventude. Mas ele era tentado. Até porque ele não tinha um bom exemplo dos filhos do Eli. Ele via os filhos do Eli, o que os filhos do Eli faziam. Ele tinha um mau exemplo dentro da igreja. Dentro da igreja, ele tinha um mau exemplo. Mas o Samuel continuou se fazendo, guarda isso. Não foi Deus que fez, não, tá? Não foi Deus que fez, não. Pare de dar desculpa. Pare de ficar se dando. Quando Deus quiser, Ele vai fazer. Para com essa história. Ele se fazia agradável para Deus. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade se fazer agradável para Deus. A Bíblia não fala que Deus fazia do jovem Samuel agradável aos olhos dele. Não era Deus que fazia, porque não é Deus que faz isso. Sou eu que tenho que fazer. Ele se fazia. Aquele jovem era realmente de ouro. Ele se fazia agradável a Deus. Então ele reprovava o que não era agradável. Cada sentimento, cada desejo, cada sensação no corpo dele, e não se engane, ele era jovem. Ele viu os filhos do Eli se prostituindo toda hora, sem ninguém fazer nada, e ainda sendo usados como sacerdotes. Ele poderia perfeitamente ter se corrompido, mas ele não se corrompeu.
Não é porque o fulano faz que eu vou fazer. Eu vou me fazer agradável a Deus. Coisa boa. Que assim seja na nossa vida em nome de Jesus. Então, se eu tivesse que dar um tema para hoje, para essa quarta lição, seria: aprove apenas o que é agradável a Deus. Se não é agradável a Deus, reprove. Primeiro na sua vida. Não seja como o fariseu, que aponta o outro e a pessoa própria, e eles mesmos faziam o que não era agradável. Não, primeiro você. Não, agora que você está se fazendo agradável a Deus, agora você pode ajudar aquela pessoa que não está conseguindo fazer o que é agradável a Deus. Amém? E assim a gente